Olá, estamos começando mais um podcast Radar News aqui no nosso canal da TV Única. Meu nome é Ana Giacomo e hoje eu recebo o nosso convidado, é o Dr. Rodrigo Terra Cirineu, uma das vozes mais qualificadas do direito na atualidade. Rodrigo é advogado com atuação em Mato Grosso, Paraná e também em Brasília. Sua vasta formação inclui o título de mestre em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público e múltiplas especializações como Direito Eleitoral e de também em forma estratégica para o nosso Estado. Ele também entende bastante de agronegócio, pois fez essa especialização pela USP, Universidade de São Paulo. Dr. Rodrigo Cirineu, é um prazer tê-lo conosco aqui hoje e vamos falar um pouquinho, destrinçar esse cenário político eleitoral aí e econômico do país. Seja muito bem-vindo. Ana, eu que agradeço, né? Boa tarde, agradeço a oportunidade em seu nome, o nome da Lucy. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui, né, no Radar Podcast, né, Radar News, né, podcast, para a gente falar um pouco sobre essas questões candentes. A gente está se avizinhando aí de um ano eleitoral e tenho certeza que dentro dessa experiência que a gente tem aí nas campanhas eleitorais, a gente pode, em alguma medida, informar, né, o pessoal sobre alguns temas, algumas situações que as pessoas têm muito dúvida. Eu acredito que você vai perguntar do presidente Bolsonaro, então como que vai ficar o cenário deles, etc e tal. Então a gente está aqui para isso. O prazer é todo meu. Justamente essa é a primeira pergunta do nosso podcast, entender juridicamente, de forma clara para quem está nos assistindo. Doutor, sobre a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro, a dúvida é: qual é a real situação jurídica dele hoje? Ele tem chance de reverter ou de reduzir essa pena de 27 anos e 3 meses? Ou o senhor acredita que ele vai cumprir parte dessa sentença determinada pela justiça? Essa questão da saúde também influencia. Para quem está nos assistindo, qual deve ser o futuro do ex-presidente Bolsonaro? Bom, todo julgamento de um ex-presidente da República não é um processo normal, né? Então, no mesmo caso do Bolsonaro, assim como do Collor, da própria questão da Lava Jato, em que envolveu o Lula, nós temos hoje um presidente da República em exercício, caminhando para um projeto de reeleição, que até pouco tempo atrás estava preso, né, pela Operação Lava Jato, que depois, nós todos sabemos, o Supremo mudou drasticamente a sua posição, reconhecendo a suspeição do juiz Sérgio Moro, ilegalidades na condução da Lava Jato, e acabou absolvendo de forma indireta o ex-presidente Lula, né, porque anulou todos os processos. Então, hoje, o cenário do ex-presidente Jair Bolsonaro é de uma pessoa condenada, né, que teve recentemente o julgamento do seu recurso de embargo de declaração, né, improcedente, né, na linguagem mais popular. Então, qual que é a chance dele hoje, né? Ele poderia entrar com o que a gente chama de embargos de infringência, né, que é um recurso que levaria o processo dele das turmas, né, da primeira turma na qual ele foi julgado, para o plenário. Só que tem uma série de requisitos de admissibilidade. A jurisprudência do Supremo entende hoje que precisaria de ao menos 2 votos divergentes. Mas, por outro lado, a gente está dentro da seara penal, ou seja, ainda que esse recurso seja incabível, no caso de excesso, o plenário poderia eventualmente conceder o que a gente chama de habeas corpus de ofício, né? Tudo isso vai depender, como de fato acontece nos dias atuais, das circunstâncias políticas, das circunstâncias do momento. Hoje, Bolsonaro tem chances reduzidas, né, na via recursal. Já estava inelegível por conta do TSF, ficou inelegível mais uma vez por conta dessa condenação. Muito possivelmente vai ser dado início à execução da sua pena, né? Então ele vai ter que cumprir essa pena em regime fechado. Agora é óbvio, né, nós temos essa situação delicada da saúde dele que pode ocasionar, né, a possibilidade aí de ele ter um tratamento diferenciado. Eu acredito, se você me perguntar, que pode ser que no campo do Congresso, né, por conta da condição dele de ex-presidente, pode ser que o Congresso venha a evoluir na questão da anistia e dentro desse pacote, desse contexto, se decida lá no ambiente político reduzir a pena como uma medida de meio termo aí para apaziguar os ânimos,
né, e virar a página dessa discussão Lula-Bolsonaro, etc. e tal, que marcou a história política recente do Brasil. Quando a gente fala em cumprir pena, doutor, 27 anos e 3 meses, ele não vai cumprir. Dentro desse contexto, como o senhor entende a palavra cumprir pena? Tempo? Veja, é porque a nossa legislação de processual penal, ela estabelece um pouco em regime fechado, aí depois, né, vai para o semiaberto, você vai progredindo. Né? Então, dentro desse contexto, inicialmente essa pena tem que ser cumprida em regime fechado. Né? A exceção seria se ele tivesse numa situação calamitosa de saúde, né? Ou pela condição dele de ex-presidente, pode ser que se pegue um complexo penitenciário específico e mais privado para que ele, evidentemente, não venha até a sofrer atentado à sua própria vida pela condição, né, de fama e, enfim, repercussão que ganhou por conta do exercício da presidência da República. Mas que ele, sem que se mudem as circunstâncias atuais, o Bolsonaro, né, para infelicidade de muita gente que eu conheço ficou mal por conta disso e tal, mas ele é hoje uma pessoa condenada pela mais alta corte, né, por crimes que praticou, né, não conheço a íntegra do processo, mas o Supremo Tribunal Federal assim decidiu, então ele vai ter que cumprir a pena, como qualquer cidadão, né. Uma das coisas mais sublimes de uma república é a igualdade de todos perante a lei, inclusive de uma pessoa que ocupou o mais alto cargo. Se você me perguntar, né, você acha isso salutar para a nossa democracia? Eu adivinhei alguma pergunta. Tá no meio aqui que eu vou perguntar isso. Se você perguntar, doutor, você acha salutar isso para a nossa democracia? Qual que é o impacto disso, né? Eu não Porque acho. assim, o crime do Bolsonaro, muitas pessoas assistem e às vezes se confunde um pouco, é muita notícia, né? Sim. Golpe de Estado. Foi a questão do 8 de janeiro, Exato. que foi imprescindível, aí foi um efeito cascata, né? Então, a questão do suposto plano para matar o Lula, o Alexandre Mano, então são várias acusações que não envolvem corrupção. E isso tem um peso, muitas vezes, para algumas pessoas, né, em relação a esse processo específico. A senhora acha que essa pena ela vai ser cumprida, ela já vai começar o cumprimento dela ainda agora em novembro, dezembro? Aliados dele já estiveram na Papuda ontem para ver a situação da cela. Veja, como a gente tem que ser coerente com aquilo que a gente fala, né? Como eu disse a você, como o recurso seria esse último recurso dele, seria o recurso de embargos e de divergência. Hoje, o Bolsonaro não conseguiria demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade desse recurso, então esse recurso seria incabível, porque ele não teve 2 votos contrários, né? Só teve 1 voto a favor da absolvição dele. Em regra, hoje, ele não teria efeito suspensivo, ele teria, né, e esse recurso seria inadmissível. A tendência, a meu ver, é que o ministro Alexandre dê uma determinação, né, dê seguimento ao cumprimento de pena. Mas, como o processo do Bolsonaro em si, né, primeiro a gente tem que entender o seguinte: os crimes pelos quais ele foi condenado são crimes novos, inclusive eles foram, a reforma do Código de Processo Penal, do Código Penal, se eu não estou enganado, foi na égide do próprio mandato dele. Né? E aí muita gente discute, mas como que vai fazer golpe de Estado sem arma, né? E todas aquelas circunstâncias, enfim. Mas é um processo, por si só, heterodoxo. Né? O que significa isso? Para quem heterodoxo é um processo fora da curva, processo singular. Né? Então todos os desdobramentos desse processo não tem como a gente prever. Né? A tendência é que ele comece a executar a pena. Né? Mas tem uma data que você acredita que acontece? É difícil a gente trabalhar com... não dá para saber, né, doutor? Sim. Agora, o debate sobre as fake news e a regulação das redes sociais também ele está fervendo. Na prática, o direito eleitoral ele consegue proteger a integridade nas eleições sem que isso torne uma lei da mordaça. Por exemplo, limitaria a liberdade de expressão dos cidadãos? Qual que é o limite entre liberdade de expressão e o que pode ser caracterizado como fake news ou, de repente, suposições, estímulo ao ódio, enfim, são várias questões. A legislação eleitoral, Ana, é uma legislação muito avançada, eu me permito dizer, no que diz respeito ao combate à desinformação, né, tanto a fake news, a deepfake, como os crimes que a gente sempre teve, né, previsão de sua incidência e de combate,
pelos tribunais normais, que é calúnia, injúria e difamação. Então, todo o contexto de propaganda eleitoral, né, seja na pré-campanha, que a gente fala de propaganda extemporânea, como na campanha eleitoral, se houver atingimento da honra, da vida privada de alguma pessoa por fatos inverídicos, isso sempre existiu, né? A justiça sempre tem a possibilidade de dar sanções, determinar a retirada dessas propagandas. O que acontece com a justiça eleitoral e com a legislação eleitoral em tempos de hoje é aquele fenômeno que veio na eleição do Trump, aquela questão das fake news, etc. e tal, que o TSE, especialmente, que é o órgão de cúpula da justiça eleitoral, né, ele fez uma força-tarefa para impedir que isso danificasse a legitimidade, como você disse, a integridade do nosso sistema. Então, a justiça eleitoral, toda vez que se deparar com situações em que houver ofensa à vida privada, né, questão de fake news, inventar e atribuir fatos, ou mesmo você pegar a imagem de uma pessoa e criar um deepfake, né, você criar um vídeo atribuindo a essa pessoa um ato, uma fala do qual não existe, a justiça eleitoral vai estar apta, né, como de fato já está, e de prontidão para poder determinar a imediata retirada desse conteúdo. Então, é lógico que a gente não pode abandonar a ideia matriz do livre mercado de ideias. Isso sempre aconteceu. Então, em regra, as pessoas podem criticar, podem falar o que bem entender. Desde que isso não seja, ou não esbarre nos crimes de calúnia, que é atribuir um fato criminoso a alguém, difamação, que é atribuir um fato desabonador da conduta de alguém, ou de injúria, que é chamar uma pessoa, por exemplo, de corrupto, chamar uma pessoa de desqualificado, enfim, desqualificar a pessoa de uma forma vil, né? Então, caso haja esse tipo de conduta, a Justiça Eleitoral vai agir. E a Justiça Eleitoral age como, Ana, para quem não sabe? Ela multa, ela determina a retirada do conteúdo quando é em rede social, ela determina multa em caso de reincidência, ela determina inclusive processos no qual essas pessoas que disseminam propaganda eleitoral irregular podem vir a ser declaradas inelegíveis, e tem processos inclusive de natureza criminal, porque o fake news é crime desde muito tempo no Código Eleitoral, tem um crime de divulgar notícia falsa, né? Então, além da calúnia, injúria e da difamação eleitoral, tem a criação do fato sabidamente inverídico contra uma pessoa, é conduta penal desde a edição do nosso Código Eleitoral. O nosso legislador já era sábio, porque o nosso Código Eleitoral é de 1965, né? Então, toda essa onda de dizer, nossa, isso tudo sempre existiu. O problema é o veículo. Agora, com as redes sociais... Antigamente era aqueles jornais apócrifos, lembra? Exatamente. Jogavam nas ruas jornaizinhos e panfletos com absurdos. A mentira na política sempre existiu. Agora mudou só a forma, né, doutor? Fácil, né? Hoje você consegue, com uma mensagem aqui, um disparo disso aqui, você atinge o Brasil inteiro, Mato Grosso inteiro, com o fato que antes você precisava de avião, de transporte, de carro, de fazer as coisas na madrugada. Gráfica. Hoje você compra um chip falso. Entendeu? Você coloca dentro de um aparelho com o uso de um robô, inteligência artificial, você consegue disparar isso aí para todo mundo. Então, a polícia consegue rastrear, né? Desculpa, falando um pouquinho sobre esse tipo de mudança, o senhor, como advogado eleitoral, mudou muito o seu trabalho em relação às últimas eleições, essa questão a tecnologia, as formas de ataque mudaram? O que você percebeu que mais impactou no trabalho de um advogado eleitoral nos últimos anos? A gente costuma dizer que cada ciclo eleitoral ele é marcado por uma grande missão da Justiça Eleitoral, vamos assim dizer. Quando eu comecei a advogar no direito eleitoral, que foi em 2012, né, a lei da ficha limpa tinha recém sido implementada. Então ela teve uma discussão, né, porque como ela veio no ano eleitoral de 2010, o Supremo acabou decidindo que ela não poderia ser aplicada no mesmo ano. Então naquela eleição de 2010 ela não foi aplicada. Aí ela foi aplicada no 2012. Então, naquela época, 2012 e 2014, nós tínhamos o combate à corrupção eleitoral como grande mote central, né? Então, a questão da ficha limpa, impedir corruptos, etc. e tal. Em 2018, com a primeira eleição do Bolsonaro e seguida da de 2022, a discussão era já sobre a questão
das fake news e muito da questão das candidaturas laranjas, questão das mulheres, etc. Sim. E tal. Né, que Por causa da cota de 30%, gerou uma onda. Isso, que foi uma construção jurisprudencial que acabou ocasionando, né, nessas. Inclusive, o ano passado o TSE sumulou isso aí, né? Então você tem uma súmula, hoje tem critérios objetivos. A gente vê inúmeros processos discutindo candidaturas laranjas. Né? Então foi a grande bandeira da justiça eleitoral. O que eu vejo nessas eleições de 2024 agora, além da questão das candidaturas laranjas e nas eleições de 2026, essa questão ainda da desinformação sendo muito forte, mas a Justiça Eleitoral está preocupada com um tema, Ana, que pouca gente se atentou ainda, porque talvez aqui no estado de Mato Grosso não seja tão candente. Nós tivemos a operação com o Cláudio Castro lá no Rio de Janeiro, na questão das facções criminosas, e o Ministério Público Eleitoral com o TSE agora está combatendo as candidaturas relacionadas com crime organizado. Então, ainda que não tenha uma sentença condenatória, se conseguir provar que um determinado candidato é ligado a uma milícia, a uma organização paramilitar, a Justiça Eleitoral está autorizada por um precedente do TSE a indeferir esse registro de candidatura. Né? Só para o eleitor entender. Bom, hoje, para eu indeferir o seu registro, por exemplo, Ana, você tem que ser condenada numa sentença confirmada por um tribunal. Né? Mas o TSE decidiu que quando se trata de envolvimento com organização criminosa, com facções, a Constituição tem um dispositivo que é auto-aplicável. O parágrafo 4º do artigo 17 da Constituição diz o seguinte: nenhum partido político terá organização paramilitar. O que isso significa na prática? Se você tem um candidato, e esse candidato só pode ser candidato porque os partidos têm os monopólios da candidatura, então ele é filiado a um partido, e se esse candidato pertence a uma milícia ou pertence a uma facção criminosa, na prática o partido dele está se utilizando de uma situação que a própria Constituição veda. Por isso o TSE entendeu que a Constituição é auto-aplicável nesse caso e, portanto, em se tratando, né, de pessoas que estão envolvidas com a organização criminosa, o TSE colocou uma jurisprudência muito recente, entendendo que essas pessoas podem ser, podem ter a sua candidatura indeferida, ainda que não venha a ter uma sentença condenatória. Isso que eu queria questionar o senhor. Para ser candidato, é preciso que tenha as certidões negativas. Exato. Né? Ou seja, ele vai ter todas as certidões. Ele vai ter todas as certidões. Ele verdade, não vai ter condenação. Como que a gente consegue saber que um candidato faz parte de uma facção criminosa? No caso do TSE, eu tenho um livro sobre precedentes eleitorais, minha linha de pesquisa acadêmica sobre isso, então eu sempre estudo essas decisões. Ótimo. Porque a gente precisa traduzir para a população e para a sociedade, muitas vezes, o que o tribunal decidiu na linguagem técnica. Então, como identificar um faccionado na política? Então, veja só. Num caso normal, vamos dar um exemplo, o Rodrigo ele precisaria ser condenado por um crime vamos dar um exemplo, um crime contra a administração pública. Né? O Rodrigo, ele virou secretário de governo e aí dentro de um contexto ele cometeu um crime lá de peculato, por exemplo, se apropriou de verba pública, teve a sentença e essa sentença foi confirmada, ok? Isso impede o Rodrigo, numa situação hipotética, de ser candidato. Num faccionado, como é que é? Ele vai tirar as certidões. Pode até existir inquéritos e tal, mas não vai ter nenhuma sentença condenatória. Sim. Aí o que o TSE disse? Ele respondia a um inquérito. Esse caso era o cara que era membro de uma milícia, então ele respondia o inquérito por organização criminosa, para fazer parte de uma milícia. E mais, ele respondia por um homicídio decorrente da proteção que ele visava ter do monopólio dele de distribuição de gás, que é uma atividade econômica própria das milícias, né? Então, como haviam duas investigações e o Ministério Público que impugnou o registro desse suposto faccionado, porque eu tenho que dizer suposto, ainda não foi condenado. Não foi condenado. Mas então o que acontece? Quando essa pessoa vai pedir o registro de candidatura, o Ministério Público fala, não, esse cara é membro de facção. Então ele junta esse inquérito, essas investigações e leva para o juiz eleitoral. Então o juiz eleitoral vai fazer um filtro para dizer, olha, as suspeitas de as suspeitas são muito plausíveis, né? Ou ele pode dizer, não, aqui não tem elemento, né? Mas nesse precedente que eu falo para você, que é do estado do Rio de Janeiro, coincidentemente, eu não me lembro o município, mas é no estado do Rio de Janeiro, o TSE manteve as decisões das instâncias de origem, porque falaram, não, realmente aqui está categoricamente comprovado, ainda que em sede indiciária,
que essa pessoa faz parte de facção criminosa. É um vespeiro, né, doutor? Já tivemos situações onde houve aí troca de acusações pelo país de que há, sim, políticos infiltrados nas assembleias, nas câmaras, em todos os lugares, né? Exato. É um tema, como o senhor disse, né? As pessoas pouco estão debatendo, mas virá a baila e deve ter surpresas em 2026 com essa questão, né? Com certeza. Outra coisa, doutor, quando a gente fala em jurisprudência, quando a gente fala em STF, em decisões, existe um senso comum de que há uma guerra entre os poderes no Brasil, entre os três poderes, né? A justiça tomando algumas decisões tidas como políticas. Na sua visão, como mestre em direito constitucional, a que interessa essa briga do judiciário e o Congresso? Isso afeta a vida do cidadão a médio, longo e curto prazo? Na prática? Ana, esse tema, de fato, é um tema muito importante, né, que renderia horas e horas de conversa. Mas, para tentar ser mais objetivo possível, né, nós tivemos, depois da Segunda Guerra Mundial, né, a edição de constituições, nas quais essas constituições, por conta do massacre que aconteceu na Alemanha e nos países que sofreram os atentados de guerra, foi feita uma exigência, né, dos aliados que venceram a guerra, e depois foi criada a ONU, etc. e tal, de criar constituições com catálogos de direitos fundamentais, de direitos humanos. Esses direitos humanos, que até então eram pouco previstos, as constituições eram muito limitadas e tal, elas passaram a ter um leque muito grande de direitos consagrados. E junto com elas, para você fazer cumprir todos esses direitos fundamentais, você tinha que instituir cortes constitucionais. Então, qual que é o problema específico do Brasil? O Brasil tem uma Constituição, que é a Constituição de 1988, ou seja, e a situação histórica do Brasil é o seguinte: nós saímos de um regime ditatorial, né, ou um regime de chumbo, como se fala, para uma Constituição que se abre ao mundo civilizado, vamos assim dizer. Então você tem um catálogo gigantesco de direitos fundamentais, você tem uma novidade que é a instituição da ação direta de inconstitucionalidade. Então os partidos, alguns representados, podem entrar direto com ações no Supremo Tribunal Federal. E aí a gente tem aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso escreveu num livro, né? Nós não fomos muito sinceros com as nossas promessas constitucionais. Nós temos muitas promessas constitucionais e pouca efetivação. Mas o que isso significa na prática? Então você tem um sistema de justiça no qual o cidadão pode entrar com ação no juiz de primeiro grau e ir até o Supremo, e você tem partidos políticos que podem questionar leis do Congresso Nacional a todo momento no Supremo Tribunal Federal. Então o Supremo Tribunal Federal, em alguma medida, ele acaba se apropriando da vida cotidiana do cidadão. Então lá você discute questão do regime federativo, né, briga entre estados e estados com a União e municípios com os estados. Você discute questão de aborto, como aconteceu nos Estados Unidos. Você discute questão de liberdade religiosa. Por quê? Porque tudo isso está previsto na Constituição. Então todos os debates que são travados no Congresso, no final das contas, o Congresso aprova uma lei, vem algum partido político e fala: não, mas essa lei contraria a Constituição. E vice-versa. Então, como você tem, e eu defendo isso, né, eu acho que nós, em alguma medida, teríamos que limitar essas ações de controle de constitucionalidade. Então você tem 513 deputados, 81 senadores, que são representantes populares e, querendo ou não, aprovam legislações. E aí depois 11 ministros vão decidir se isso pode ou não pode estar em vigência, porque estaria ou não desrespeitando a Constituição Federal. Esse é um debate filosófico que rende horas e horas e horas. Por quê? Porque a Constituição Federal, em alguma medida também, ela foi fruto, embora no Brasil nós não tivemos uma Assembleia Nacional Constituinte legítima, tá? Porque foi feita, em 85 foi feito um arranjo. Um arranjozinho lá, né? Mas foi fruto de uma decisão, né? E a discussão é: mas a Constituição deve ou não amarrar? Fato é que, de um tempo para cá, o Supremo foi paulatinamente se permitindo adentrar em temas mais sensíveis e em temas de natureza exclusivamente política. Então, uma Corte Constitucional na época de Sepúlveda Pertence, na época de Barbosa Moreira, não é a mesma Corte Constitucional da época de Aires Brito,
na época de Gilmar Mendes e especialmente na época de Luiz Roberto Barroso, que tem tendências de maior expansão da corte em temas relacionados a questões muito sensíveis, né? Essa independência entre os poderes, então, ela é um pouco utópica, né? Não é que, na verdade, é um pouco quando utópico. Você joga na prática? É que a gente costuma dizer na história do direito que é o seguinte, o século XIX foi o século do poder executivo, então foi do século das monarquias absolutas, do começo das repúblicas com poder centralizado no poder executivo. Quando você vai ao século XX, né, que é o período de 1900 até 2000, se fala muito do parlamentarismo ou do poder das assembleias constituintes. O século XXI é dito, desde quando teve a virada do século, que é o século do judiciário. Né? Tanto que tem um livro que fala sobre a juristocracia, que é o que a gente viveria hoje, é a juristocracia, que é o quê? Se no século XIX quem esteve no ápice do poder era o executivo, e no século XX eram os parlamentos, os congressos ou as assembleias, no século XXI, quem está no epicentro do poder, vamos assim dizer, seria o poder judiciário. E a gente observa isso no Brasil com o exemplo maior do Supremo. O Supremo dá esse exemplo de, eu não vou dizer de intromissão, mas de se permitir decidir várias questões que muitas das vezes algumas composições anteriores do Supremo não entrariam nesse tipo de decisão. E isso tem um efeito cascata em todo o poder judiciário. Porque, querendo ou não, ele toma como exemplo a Corte Suprema. Então, hoje, né, a gente vive isso. Os poderes ainda são independentes. Né? Precisam ser harmônicos, não estão sendo harmônicos, porque eles são independentes e harmônicos entre si. Mas, de fato, não tem como negar que hoje há uma preponderância do poder judiciário em detrimento dos demais poderes. Mas, a história, né, a gente costuma dizer que é um pêndulo, né? Então ela vive fazendo assim, Ana. Ela está aqui, antigamente era o Poder Executivo, agora é a Assembleia para o Poder Judiciário. Isso com certeza vai chegar num momento que vai voltar. Não sei para que lado, né? Porque a gente tem hoje, inclusive, se você for falar da própria representação popular, hoje com a internet, com o celular, com, enfim, urna eletrônica, com esses códigos hash e tal, você tem possibilidade de consultas populares que antigamente você não tinha. Será que nós vamos avançar, de repente, para uma democracia mais plena, com plebiscitos ou referendos, né, mais constantes, consultando-se a população a respeito desse tipo de situação, que às vezes está entrincheirado no Poder Judiciário? As próximas gerações, elas, pelo que você falou, elas mudam muito. Então, não basta ser só advogado, tem que ser historiador também para entender o contexto, né, doutor? Eu costumo dizer que não sabe de onde veio, não sabe para onde pra vai. Onde então, vai? Se a gente não entender, né? Eu gosto muito, inclusive esses dias eu estava no Instagram e encomendei um livro da história do Brasil, que foi escrito pelo Jânio Quadros com o Afonso Arinos. 6 catatal dessa largura aqui, que eu vou me permitir estudar ao longo desse final de ano. Porque, de fato, a gente precisa entender um pouco, né? Se você quer estudar por que o Brasil é economicamente, está posicionado economicamente hoje, né, dessa forma. Você tem que estudar Celso Furtado, a formação econômica do Brasil, para você entender como que o Brasil se desenvolveu economicamente. Se você quer estudar as instituições, ou por que o Brasil, por que você tem, por exemplo, a preponderância de São Paulo dentro do contexto econômico, né? Ou por que Recife é a capital assim, mais pujante do Nordeste. Você tem que estudar a história. Entender, né, o contexto, a formação, quem foi. E o que me preocupa dessa geração é que a geração de hoje em dia, ela quer tudo isso encapsulado num vídeo de 2 minutos do TikTok. 2 minutos é muito, é 30 segundos. Pois é, e como é que você vai resumir? Não tem. Né? Lógico que a gente tem inteligência artificial. Esses dias eu achei muito interessante, contando a história de Miguel Sutil, né, que é de Sorocaba, onde meu tio mora, minha família é do interior de São Paulo, a gente veio de lá. Mas contando a história do ciclo do ouro aqui a partir de um vídeo de inteligência artificial. Isso é bacana, fazer a ilustração. Mas tem detalhes e tem coisas que os livros, né, nos proporcionam que a juventude de hoje em dia, a gente não pode generalizar, mas não tem muito apego a isso porque se acostumou, né? Lógico, eu fico olhando meus filhos, eu tenho uma filha de 4 e uma filha de 2, eu olho para eles e falo assim, pô, mas na minha época eu também assistia televisão. Mas a gente não tinha essa
questão de celular, tela, essa imediaticidade, não é? Na verdade, eles não estão assistindo tanto televisão, eles estão assistindo muito Reels, aqueles Reels, sei lá, do YouTube, são vídeos curtos, tal, que acaba que não estimula, né? Só que, por outro lado, Ana, eles estudam robótica, eles É, já têm nascem acesso, com né? mais facilidade Muito. para lidar com isso. Então, sempre a gente tem que avaliar os ônus e bônus. Agora, é óbvio, né? Os livros, eles condensam o conhecimento da humanidade. A gente não pode simplesmente abandonar, fazer essa geração perder o apego a eles, né? Talvez é porque eu tenho uma verve, assim, de sempre estar lendo, porque eu acho que a gente precisa exercitar o nosso cérebro, certo? Mas essa geração, ela tá muito avançada nesses outros pontos. Na tá? verdade, historicamente, a gente vai ver isso daqui um tempo, né? Como você fez no resgate histórico, a gente vai saber as consequências a longo prazo. Acho que até a médio. Mas, doutor, voltando um pouquinho aqui para eleições, quando a gente fala em tudo isso que nós falamos, sobre o uso de inteligência artificial, as novas formas de se barrar candidatos que são ligados a facções, quando a gente fala em trâmites de processos, em 2026, você acredita que existe uma receitinha aí para os candidatos não caírem em armadilhas? Por exemplo, quais as regras novas ou as mais perigosas que podem resultar na cassação ou em problemas com a justiça eleitoral durante a eleição e também depois? Olha, eu tive a oportunidade de advogar para o prefeito de Alta Floresta, num caso recente que o TRE julgou aqui, né? E lá, esse caso foi até o TSE, o Ministério Público recorreu e ainda está aguardando o julgamento lá. Mas a Justiça de Primeiro Grau cassou o prefeito de Alta Floresta porque ele, né, teve a conta do Instagram hackeada e ele recebeu uma conta de uma página reserva daquelas páginas de comédia que tem em todas as cidades, sabe? Tipo Campo Verde 1000 Grau, né? Cuiabá 1000 Grau, que são páginas às vezes as pessoas fazem comédia, palhaçada mesmo, sabe? E ele acabou recebendo isso aí. E a Justiça Eleitoral entendeu que isso aí foi fraude e uso indevido dos meios de comunicação, porque ele teria recebido uma conta, né? Até inicialmente se falava que essa conta tinha sido comprada, depois se demonstrou que não teve nada disso, foi uma transferência voluntária, mas de toda sorte, algo que era inimaginável há um tempo atrás, porque a Justiça Eleitoral sempre entendeu que o uso indevido dos meios de comunicação social eram os veículos tradicionais, então rádio, televisão e o jornal impresso. E aí de um tempo para cá ela passou a entender que as redes sociais, elas podem configurar também fraude. Pelo número de seguidores, né? Exato. Se a página tem uma quantidade de seguidores e aquele candidato tem acesso a essa página para disseminar a sua propaganda eleitoral, por exemplo, então o entendimento foi de que era indevido. E que configurou fraude e uso indevido. Nós conseguimos comprovar que ele foi reeleito com 82% dos votos. E nas urnas. Não houve tanto impacto e desequilíbrio. Pode ter sido, né, como a gente costuma dar a mão à palmatória, um erro, né, por não ter, de repente, avisado os seguidores da página e tudo mais. Mas o tribunal entendeu que isso, por si só, não garantiria, porque eu faço uma pergunta para você, Ana. Se eu pego, por exemplo, a rede social, porque o Lula tinha muito menos seguidores que o Bolsonaro e ganhou as eleições. Se eu pego a rede social daquela Virgínia, né? Que não é a Virgínia Mendes aqui de Mato Grosso, a Virgínia mas Fonseca. A Virgínia, que tem lá quantos milhões de seguidores. E fico com a página dela. Se eu me lançar candidato a governador do estado em 2026, eu ganho as eleições? Não é garantia, né? Não, mas eu tenho chance de ganhar só por causa dessa página? Então a questão é, sabe? Será que essa página vai me dar uma eleição? Não tem essa métrica, né, doutor? É tudo muito novo, Até né? mesmo porque, e se eu for muito ruim no meu discurso? E se o meu discurso não agradar? Né? No futebol a gente tem essa expressão, né? Tem que combinar com os russos. E se o eleitor não for com a minha cara? Então é dizer, será que não é um pouco de ficção também, né? O que se coloca com relação a isso? Mas respondendo a sua pergunta, toma muito cuidado com o que posta, toma muito cuidado com o gerenciamento das suas redes sociais e aquele jargão clássico, né, do advogado, sempre consultar um especialista, né, não fazer as coisas da própria cabeça, porque depois, né, acaba saindo até mais caro, né, porque se você faz uma consulta é muito mais tranquilo. Agora, se você tem que responder um processo, toda a trabalheira decorrente disso, aí evidentemente que o profissional vai ter que se empenhar, vai ter que se dedicar, vai ter que estudar, vai ter que fazer a defesa, e isso vai acabar ocasionando para o candidato aí um ônus mais
excessivo. Toda eleição muda muito, né, doutor? A forma como as pessoas enxergam esse caso de Alta Floresta é realmente um ponto a se pensar, né? Agora, mudando um pouquinho de assunto e partindo para o lado mais pessoal de curiosidade, na sua carreira como advogado, o senhor atua também, eu disse no início, atua em Brasília, no Paraná e aqui em Mato Grosso. Você lembra de algum caso complexo ou que te marcou de alguma forma? A gente quer saber um pouquinho a história por trás dos processos desafiadores, algo que te marcou enquanto ser humano. Olha, eu tive alguns casos nos quais, de fato, me marcaram muito, né? No início da minha carreira, teve um caso do ex-prefeito de Barra do Garça, do Beto Farias, né? Ele foi afastado da prefeitura aqui por uma decisão do TRE. E na época eu era muito novo, né? Mas eu ajuizei o mandado de segurança e com uma semana consegui uma liminar para determinar o retorno dele para a prefeitura. Eu lembro que teve festa na cidade e tudo mais. E aquilo acho que consolidou um pouco a minha atuação na justiça eleitoral, porque, querendo ou não, eu tinha reformado uma decisão do TRE aqui, né, atuando sozinho lá no TSE. E aí depois a gente veio a obter êxito contra o advogado, que eu respeito muito, é meu amigo hoje, mas é ex-ministro do TSE, que é o Dr. Alckmin, né? Então aquilo para mim foi um julgamento muito marcante. Depois, né... Esse caso de Alta Floresta é um caso recente no qual a gente vê toda uma repercussão. Assim, Ana, eu seria injusto, né, de falar, né, qual caso te marcou e tal. A gente pode pegar por fase da vida, você né? pode não citar nomes, né, para facilitar. Quando eu terminei o mestrado lá em Brasília, eu recebi o convite, né, da época o Otaviano Pivetta ia ser candidato a governador em 2018, né, e disse, olha, eu só não vou se o Mauro vier de novo, porque nós vamos reeditar a nossa chapa, caminhamos juntos aí desde 2010, e aí eles me confiaram a missão de ser coordenador jurídico da campanha em 2018. Isso me marcou porque na época eu não tinha nem 30 anos, eu era muito novo, né? Eu acho que eles foram um pouco ousados, né? Mas graças a Deus foi uma eleição que o Mauro ganhou junto com o Otaviano no primeiro turno e, enfim, nós tivemos lá uma atuação sem nenhum problema, né? Eu acho que ficou uma multa lá por uma questão específica do marketing na época que decidiu tomar essa medida mesmo contra o nosso parecer. Então também foi uma causa, vamos assim dizer, mas foi um momento da minha vida que importante. Muito importante. E é muito legal você falar isso, sabia, Rodrigo? Porque mostra, assim, uma sensibilidade, porque as pessoas veem, às vezes, um advogado eleitoral de sucesso, como é a sua carreira, e pensa que a pessoa é toda cheia de si. Você vê, você disse aqui, o seu era tão novo. Então significa que você teve um certo medo. Isso é muito legal, porque mostra que a gente pode superar. Né? E que são possibilidades que passam às vezes na vida e quando você dá o melhor, você consegue. Dentro desse contexto de carreira, teve algum caso que você passou noite sem dormir para estudar o caso, procurar a solução? Como que você também falaria para quem está começando no direito, que se espelha na sua carreira, nos seus estudos? Fala um pouquinho pra gente. Eu sou fã de automobilismo, né? Quem me conhece sabe que eu piloto kart, né? Então, como eu não tenho habilidade para ir para a Fórmula 1, né? E nem tive o patrocínio que alguns privilegiados têm, a gente acaba advogando. Mas eu costumo usar sempre a frase do Senna, né? Que ele fala que o segundo colocado é sempre o primeiro perdedor. Então, tudo que eu vou fazer querendo vencer. Né? Então, o espírito de competição, né? Especialmente aquele envolvendo uma causa, a gente sempre pega. Eu nunca pego um processo, eu falo para os estagiários lá do escritório, eu falo assim, olha, não dá para entrar mais ou menos num processo. Ainda mais um processo de repercussão. Ou você pega para ganhar, ou você não entra. Né? Teve um caso muito polêmico que a gente atuou e depois eu acabei virando amigo do Caleb, que hoje é prefeito de Boa Esperança do Norte, foi que em 2020 o TRE decidiu fazer eleições no município de Boa Esperança do Norte. Então eu teria que desmembrar. Que é um município novo, gente. Esse município foi criado, foi isso. quando? 2024? 2024. Isso, não Na existia. Verdade, ele foi criado pelo que a gente estava falando, pelo Supremo Tribunal Federal. Né? E como é que foi naquela ocasião? O TRE reinterpretou uma decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso lá de 2000 para dizer, olha, não foi permitido criar um município naquele momento, mas hoje pode, e criou.
E eu passei muitas noites estudando esse processo para falar, cara, daí eu fui contratado pelo município de Nova Biratã, porque o município de Nova Biratã ficou em pânico, porque ia perder território, Sim. ia perder uma arrecadação gigantesca. E aí nós entramos com mandado de segurança no Tribunal Superior Eleitoral e o ministro Edson Fachin, como relator, deferiu a liminar, suspendeu a criação do município e, consequentemente, a eleição. E no mérito do mandado de segurança, nós ganhamos esse mandado de segurança. Também tinha a ministra Luciana Losso, que tinha sido a advogada, né? Tinha sido ministra do TSE, também estava na parte contrária. E nós conseguimos ganhar. Essa é uma das causas também que me marcaram muito na advocacia. Nós conseguimos ganhar esse mandado de segurança. Aí depois, né, o Movimento Democrático Brasileiro, o partido MDB, entra com uma ação no Supremo, discutindo novamente isso. E aí o Supremo decide, então, criar e determinar as eleições de Boa Esperança do Norte em 2024. E quem sempre encabeçou esse movimento foi o Caleb, que hoje é prefeito. E aí o Caleb me chama e diz o seguinte, doutor, e ele nunca pediu segredo para ninguém, doutor, é sempre muito difícil estar no polo oposto do senhor, porque o senhor é muito briguento, muito combativo. Então eu quero dizer o seguinte, eu vou disputar a eleição e eu queria que o senhor fosse meu advogado. Aquilo foi um momento muito marcante, que eu falei, puxa, olha o gesto de grandeza dele, reconhecendo que de alguma medida a gente né, teve uma atuação na parte contrária, né, e muito respeitosa, porque ele não levou pro lado pessoal. Eu falei, não, doutor, o senhor estava fazendo o seu trabalho e tal, e hoje a gente, além de ter uma relação de advogado e cliente, nós nos tornamos amigos. Então é uma das causas que me marcou por conta dessa amizade que se criou dentro de um contexto no qual o político respeita o lado profissional do advogado. Sim. Porque hoje em dia tem muito, né? Lula, Bolsonaro, nós, eles, e então pronto. Tem muita gente que leva pro lado pessoal. Você vê que nós tivemos em Mato Grosso 2 advogados mortos por causa de disputa judicial, né? Então esse também é um dos casos que me deixam assim, de certo modo, fala assim, pô, você tá no caminho certo, cara, porque você faz seu trabalho e a outra parte acaba reconhecendo, né? Quando o senhor falou agora em 2 advogados mortos por disputa judicial, acho que quem está nos assistindo talvez pode ficar curioso. Brevemente, só mesmo para constar, já que estava na fala do senhor, e qual que é o impacto disso para um profissional, para um advogado? Você tem medo? Olha, não que você faça... vou deixar mais clara a minha pergunta, porque às vezes a gente pergunta de uma forma que pode parecer... Não faço nada de errado. O exercício da advocacia, ela tem a parte que perde. Então, independente se você está fazendo o seu trabalho corretamente, a outra parte pode estar descontente, né? Então, até que ponto o que tem acontecido em Mato Grosso afeta o dia a dia de um advogado? Na minha área, que a gente mexe com direito privado também, direito agrário e tal, realmente muito complicado quando tem essas disputas de terra. É perigoso, né, doutor? É perigoso. Né? Mas existem casos também que a Polícia Federal está investigando, né? Então tem bastantes elementos aí de que as pessoas, nessa expressão popular, né, que falam lá em Roma, que a pessoa atravessou o Rubicão, que é um rio, né, que tinha um ditado lá que dizia o seguinte, quando você atravessava esse rio não tem mais volta. Então pessoas que fizeram utilização de expedientes nefastos, né, e acabaram se enrolando, e isso está sendo publicamente colocado pela imprensa. Agora, eu costumo dizer o seguinte, né, se você faz o certo, se você faz o bem e age de boa fé para ajudar as pessoas, né, porque o advogado é o primeiro juiz da causa. Eu costumo não pegar uma causa que eu vejo que a pessoa está de má fé ou não tem direito. Então, eu não temo, Ana, por conta disso, né? Porque, agora é óbvio, a gente está suscetível a tudo. A gente sair e sofrer um acidente, né? E cair um poste, tomar um choque, não é? Agora, a advocacia é uma profissão de risco. No atual momento que nós vivemos, as pessoas estão... Tanto que vocês têm direito, né? Porte de arma, tem uma série de... E é recomendado também essa questão da segurança, né, doutor? Reforçar. Especialmente para quem trabalha no interior, com disputas de terras, né? Eu acho que faz jus, sim, né? Porque
não é só a proteção do advogado em si, é da própria família. Às vezes ele está num restaurante com a família, né? O homem muitas vezes no interior é o provedor, então toda uma família é afetada em cima disso. E se o profissional tem o manejo e o estudo, né, com todos os testes psicológicos e tal, né, e tomar os devidos cuidados em casa para que nenhuma criança maneje essa arma, por que não, né, o advogado ter esse direito, e que na verdade, como homem, pai de família, eu falo, é um dever que ele tem que ter de proteger a própria família, né, e se proteger. Mas a gente acaba vendo aí situações, semana passada, ou no começo dessa semana, um advogado foi alvejado, né, por conta de disputa de terra. Então, a nossa profissão... E tinha muita lenda urbana também, da época que eu comecei a advogar, toma cuidado, aquele cara lá é perigoso, etc e tal. Você vê, já e até mesmo nessa seara que você atua mais frequentemente, que é eleitoral, também tem seus riscos, né? Mas devo dizer que você sente medo? Nunca fui sequer ameaçado. Nunca fui sequer ameaçado, não tenho medo, né? E acho que Deus tem um propósito na vida de cada um. Eu amo, realmente, eu sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Se tiver que correr algum risco, eventualmente, eu acho que, como eu disse, se você faz o bem, age de boa fé para proteger pessoas que você sabe que é inocente. Saber com quem tá lidando também, né, doutor? Exato. Muitas pessoas, às vezes, assumem um processo, né, pelos honorários, ali acaba se colocando numa situação de risco. Então, é uma forma de autodefesa, né? Agora só, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Obviamente que o espaço está aberto, mas uma curiosidade extremamente pessoal. O senhor é conhecedor de direito eleitoral, trabalha nessa área, citou aqui vários casos, ou seja, está sempre nos bastidores da política. Você já pensou em levar essa sua expertise para as urnas? Já recebeu algum convite para participar de algum partido eleitoral? Ou nutre um desejo de disputar um cargo eletivo? O que a gente pode esperar? Você tem só 35 anos, né? Já tem idade, inclusive, para ser senador ou presidente da República. Né? É um jovenzinho, a condição de muito jovem. A condição de elegibilidade que é já é possível. Né, já poderia ser desde vereador até presidente da República. Ou seja, tenho idade. Ana, existem algumas situações, né? Esses dias eu li o livro do Kissinger sobre liderança, né? Então você tem lá Charles de Gaulle na França, o Adenauer na Alemanha e a Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. Então você começa a ver, né, pessoas que, às vezes improváveis, mudaram o destino de nações. O próprio Churchill, sabe? Então, assim, eu não vou dizer para você assim, eu descartaria isso, né? Mas trabalhando com o direito eleitoral, você acaba se acostumando com a disputa política. Agora, portanto, assim, eu não tenho interesse nenhum, vou usar a expressão do ministro Barroso, dessa política de varejo, que é a política ordinária de 4 em 4 anos. Mas no que eu acho que eu posso servir à sociedade, né? Eu falava aí da Assembleia Constituinte de 85. Talvez a sociedade brasileira em algum momento vá refletir sobre a necessidade, seja de termos uma nova Constituição ou de eventualmente fazer uma profunda revisão constitucional. Para isso nós sabemos que há necessidade de convocar uma Assembleia Constituinte. Então, aí sim o Dr. Rodrigo Cirineu teria interesse de emprestar, de se doar, né, para a sociedade, para quê? Para repensar, porque eu sou muito crítico com vários pontos da Constituição Federal, né, e tenho mestrado na área de Direito Constitucional, e desde os bancos da faculdade eu sempre estudei Direito Constitucional. Então, se você me falar assim, você teria vontade de concorrer a algum cargo eletivo hoje? Eu falaria sim, de deputado constituinte, caso nós precisemos atualizar a Constituição ou ter uma nova Constituição. Eu acho que eu poderia, tá, contribuir com a nossa sociedade brasileira, com o estado de Mato Grosso, enfim, com Cuiabá, nessa eventual revisão constituinte. Não vou descartar aí o futuro, né, como vocês disseram, eu ainda tenho só 35 anos, mas a princípio eu estou muito feliz na advocacia, né, eu gosto, né, eu acho que em alguma medida, é uma atividade que permeia o setor público, o setor privado, então vocês têm a oportunidade de trabalhar para empresas, trabalhar para produtores, trabalhar para políticos e tá ali, né, fazendo o que você acha que é certo, né? Então, vou dizer assim, hoje o Rodrigo tem interesse na política partidária?
Na política do varejo tradicional, não. Mas, e também é incerto, né? Essa questão de, eventualmente nós teríamos, mas se isso viesse a acontecer, eu teria esse interesse de devolver para a sociedade aquilo que eu ganhei estudando, tendo boas oportunidades de estudo, né? E tentar, em alguma medida, refazer o nosso pacto constitucional, o nosso pacto federativo, para que nós possamos avançar aí como nações um pouco mais avançadas fazem, né? Como é o caso dos Estados Unidos. E no caso, doutor, só para a gente finalizar, para ficar um pouquinho mais claro, qual que é a linha? Direita, esquerda, centro-direita? Com que tipo de política você se identifica no atual cenário? Eu acho assim que fica muito clichê esse negócio de esquerda. Dizendo direita, que nós estamos num momento extremamente polarizado no país, eu me arrisco a dizer. E o senhor não precisa escolher necessariamente um lado, mas de tudo que tem, onde você se sente mais confortável? Eu acho que um dos modelos que a gente tem que observar é o modelo de Singapura, né, no qual foi criado ali um pequeno território ali que foi feita uma grande potência e lá se pregou muito a ideia do Estado, não vou dizer Estado mínimo, mas uma redução da atividade estatal e transferir isso para a sociedade. Então o Estado tem que atuar em níveis que lhes são afetos, que é a segurança pública, educação e saúde. O resto, né, como a gente observa aqui no estado de Mato Grosso, com a questão da infraestrutura, é transferir para a iniciativa privada. Então a minha linha de pensamento é a de que, né, na Bíblia, se você for é engraçado isso, né? É engraçado e curioso. A homilia do padre, que eu fui na missa domingo, então anteontem, diz o seguinte: quem não deseja trabalhar também não merece comer. Então eu sou da linha de que a política assistencialista é interessante, é necessária em alguns episódios, mas ela não pode se tornar crônica a ponto de desestimular as pessoas de buscarem exercer a sua livre iniciativa e criar riqueza e criar, né, pelo fruto do seu trabalho, inovação, etc. e tal. Então, a minha vertente política é de que o Estado deve atender às necessidades vitais de sentir-se seguro e prover segurança para a pessoa e dar oportunidades, né, de movimentar dentro dos níveis de riqueza. Então, o filho da pessoa da camada mais pobre tem que ter a oportunidade de, se quiser, atingir o ápice da vida econômica por meio da educação, né? E a questão da saúde. O resto, o Estado tem que transferir para a iniciativa privada. E até dentro desses 3 pontos aqui, garantir no mínimo, tem que colaborar tem que chamar a iniciativa privada para colaborar. Então, eu não quero me definir entre direita e esquerda. Eu acho que o Estado, ele se agigantou demais, e até mesmo dentro daquilo que a gente conversou, prometeu muitos direitos. Você acha que o salário mínimo hoje consegue acobertar moradia, saúde, educação, lazer? Com R$ 1.512? Entende? Não dá. Então a gente tem que ser mais realista. Né? Eu acho que isso parte de uma necessidade de revisão constitucional e de garantir um ambiente para que a pessoa prospere. E não que o Estado se agigante e tente prover isso aí. Isso não deu certo e ocasionou o colapso da União Soviética, né? Então, o modelo de livre mercado, evidentemente, que com a devida regulação, porque a economia também, se você deixa a economia por si só, existem graves distorções, por isso que a gente tem o Conselho Administrativo de Defesa da Concorrência, né, que é o CAD e tudo mais. Então, os órgãos regulatórios estão aí para isso. Mas eu acho que a gente tem que ter liberdade de iniciativa e o Estado tem que cumprir suas funções básicas e deixar o resto para a sociedade. Então, o senhor está fazendo uma avaliação, pelo que eu entendi, de que esse excesso de políticas públicas, posso nomear, programas do governo, distribuição de Bolsa Família, FIES e tantos outros programas, eles podem engessar a população na busca pelo crescimento. No entanto, o Estado precisa, em contrapartida, oferecer escola de qualidade, saúde de qualidade. E aí, dentro do contexto do que o senhor quer dizer, seria
não sei se é essa a palavra, mas a meritocracia, a pessoa tem condições de chegar a lugares socialmente falando um pouco melhores. Seria isso? Exato. Só que para a meritocracia, e isso foi muito bem desenvolvido pela Thatcher na Inglaterra, para a meritocracia... O sistema precisa funcionar, né? O sistema precisa funcionar. Então, a educação que é destinada àquelas pessoas que não têm condição de pagar um sistema privado de educação, ela tem que ser de excelência. Sim. Tem que ter segurança, né? Tem que ter um sistema de saúde que minimamente atenda às necessidades mais vitais das pessoas. O resto... E distribuição de renda, né? Quando o senhor cita o salário mínimo, porque é vexatório. A pessoa não consegue sobreviver, pagar um aluguel, água, luz, mercado, então acaba que depende do Estado, vai retroalimentando um sistema complicado, né, doutor? Aí a gente vai em questões mais profundas, como, por exemplo, a necessidade de reduzir a folha, né, do Estado, que muitas vezes tem, por questões políticas, tem muitas pessoas que estão ocupando espaços ali que não precisam, né, fazer o devido ajuste fiscal, reduzir despesas nababescas que eventuais governos tenham. Então, enxugar a máquina, né? No bom português, enxugar a máquina, né? E não atrapalhar a sociedade também, porque o Estado atrapalha muito, né? A regulação excessiva, o excesso de carga tributária também atrapalha um pouco. Muito imposto, né? Muito imposto. Na própria folha salarial, né? Exato. Doutor, chegamos ao fim aqui do nosso bate-papo. Adorei conversar. Tinha aqui milhões de coisas que poderíamos abordar. O senhor é um advogado experiente e um ser humano antenado, tem muita coisa para compartilhar conosco, né? Eu achei bem legal. Queria dar um espaço para o senhor deixar uma mensagem ou se despedir de quem está nos assistindo, nossos espectadores, e deixar já o convite aberto para o senhor voltar. Em 2026, eleições, tem novidades aí. Quiser participar conosco, será uma honra. Ana, eu quero agradecer mais uma vez, né, em seu nome, em nome da Lucy, de todo o pessoal aqui do Única News e que promovem o Radar News Podcast. Para mim é uma felicidade muito grande sempre a gente estar conversando com a população, explicando temas que às vezes podem parecer um pouco obtusos para quem não é da área, né? E toda vez que a gente conversa, a gente acaba relembrando alguns acontecimentos, né? Se você me perguntou, eu relembrei desses acontecimentos. É uma oportunidade da gente estar quase que num divã aqui, que legal. É verdade, é sempre bom a gente estar, porque a gente acaba conversando conosco mesmo, revivendo alguns fatos e tendo um pouco a percepção, né, das pessoas com relação a nós, e nós também podendo oferecer um pouco de informação, né? Então, o que eu queria dizer é isso, agradecer a oportunidade que você e o privilégio de estar aqui, me colocar à disposição, né, para que, em havendo necessidade, nós podermos voltar a falar sobre esses temas políticos ou outros temas também mais voltados aí para setores específicos da economia ou da advocacia de um modo geral. E desejar um final de ano muito abençoado, né, a todos aí e conclamar os eleitores da importância das eleições do ano que vem, né, que vai definir, seja a nível estadual, seja a nível federal, o destino, né, do nosso país. Então, refletir muito, né, tomar bastante cuidado com as informações que circulam, né, se debruçar sobre fatos, porque eu não tenho dúvida, vai ser uma eleição que as redes sociais elas vão borbulhar de informações e, né, em alguma medida, isso pode acabar deturpando um pouco o debate de ideias para um debate voltado para o campo pessoal, que seria lamentável. Então, deixar esse recado ao eleitor. E essa é a importância de profissionais como você, além da justiça eleitoral, para trazer luz aí o que é verdadeiro, o que é falso, o que precisa ser dito e o que atrapalha, né, doutor? Eu quero agradecer muito a sua entrevista e dizer que, para quem acompanha o nosso podcast Radar News, aproveitá-los também para convidar e acessar os nossos portais, tvunica.com.br e o portal unicanews.com.br também, para vocês ficarem sempre bem informados. Dr. Rodrigo, gratidão, sucesso na sua carreira e que Deus abençoe a sua jornada. Muito obrigado. Tchau, pessoal.